Então hoje vamos falar sobre um tema bem importante, né? E por que eu trouxe esse tema? Porque como eu fiz lá a pesquisa com vocês lá, quem participou, eu já essas semanas passadas, faz umas 2 semanas atrás, a gente teve lá um movimento para que vocês pudessem participar e colocassem, respondessem para mim uma pesquisa do nosso café, dando sugestões ali. Nessa pesquisa vocês contam um pouquinho de vocês, um pouquinho das necessidades e interesses, e também dizem para mim ali quais são os temas que vocês gostariam de ver aqui, né? E aí algumas de vocês colocaram uns temas, algumas frases como problema com falta de iniciativa, medo de começar, falta de atitude, e isso tudo me veio a questão da insegurança, né? Quando eu vi essas frases lá, medo, quando vocês responderam para mim lá na pesquisa, umas colocaram que tinham medo, até acho que era relacionado aos problemas, aos medos, porque eu perguntei algumas coisas assim. E aí vocês colocaram lá, medo de começar, tenho falta de iniciativa, falta de atitude. E aí, isso vem do quê? Da insegurança. Por quê? Porque se a gente não começa, por que a gente não começa? A gente está lá com alguma falta de confiança. A insegurança é uma baixa autoconfiança. Se ligaram aí? Vamos então entender isso aqui e sentir, não só entender, sentir. E também outra coisa que eu quero movimentar mais com vocês aqui é sair sempre do nosso café com uma atividade prática, que tu possa também sair daqui fazendo algo, colocando ação, não só refletindo aqui comigo e não tomando ação e não colocando em prática. É importante vocês aprenderem aqui comigo, a gente aprender juntas e eu com vocês, e a gente sair daqui também já renovada, colocando em ação. Certo? Combinado? Então coloca aí pra mim, vou começar a agir hoje. Ou então uma palavra só, pode ser agora, porque a palavra agora, ela tem um significado que nos remete ao presente. A gente estar agindo no momento presente. A gente buscar o nosso pensamento para o momento presente. Porque a gente sempre procura muito, por que fica se remoendo lá, né? Aquela insegurança que bateu e eu não fiz aquilo que tinha que ser feito. Ou eu procrastinei aquilo que eu tinha que ter feito. E aí vem aquela frustração, aquela chateação. Então, que a gente possa deixar, tá, tudo bem, eu entendo, eu aceito que passou aquilo lá. E agora? Vamos colocar uma palavra agora, já, a Clara disse. Isso. Então, já que a gente não se mexeu ainda, estamos em setembro, o que a gente pode fazer hoje? Começar o primeiro passo para que a gente veja algo, então, do que a gente ainda não fez, ou que a gente fica lá remoendo lá, né? Por que não fiz? Ou se preocupando muito com o futuro, como eu. O que eu tenho? Eu fiquei me repensando os meus passos quando eu vim fazer para essa preparação da aula para vocês. Da aula não, né? Do nosso encontro. Eu vim pensando assim, mas também eu tô um pouquinho insegura. Apesar de tanta segurança que eu tenho, já desenvolvida, eu até tô apresentando um pouquinho de segurança. Por quê? Porque eu tô deixando para depois algumas coisas que eu já tinha que ter feito. Então, nada é por acaso que essas palavras vieram ali quando eu abri a pesquisa, não só para vocês, mas para mim. Porque eu também tenho que dizer para vocês que eu não sou, né, a mulher the best, tô aprendendo também, assim como vocês. Só que eu já estou num nível, né, mais avançado, eu já fiz várias formações, eu já estudei, blá, blá. Então, eu já me conheço. O que acontece? Quando a gente desenvolve o autoconhecimento, que é o que a gente está trabalhando aqui, que com certeza a gente vai vir a trabalhar juntas aí, ou individualmente, ou nas mentorias em grupo comigo, com certeza. E hoje, no Café Donas do Tempo, vocês já estão desenvolvendo aos pouquinhos o autoconhecimento, já estão parando para olhar para vocês. Porque o olhar para dentro já vai começar a te trazer um pouco mais desse resgate da tua confiança.
confiança. Por quê? Porque a insegurança, o superar a insegurança, por quê? Por que é superar a insegurança? Eu quis botar essa frase de propósito. Eu não coloquei lá assim, como a autoconfiança vai te ajudar ou impacta. Eu falei a palavra insegurança porque ela é a fragilidade que nós estamos tendo hoje, né? Certo? Então, gurias, donas do tempo, vamos lá! É isso aí, seja bem-vinda, Tamara! As gurias todas já colocaram ali, ó, já agora, porque nós vamos tomar as decisões hoje, uma só que seja. Porque a gente começa a querer fazer tudo de mil e uma coisa também, né? A gente quer agarrar e abraçar o mundo. Então, que a gente possa tomar uma decisão hoje e que não precisa também ser uma coisa que vocês vão fazer que vai desgastar muito, porque senão tu vai dizer, não, é difícil demais, não consigo fazer isso. Então, coloca uma meta pequena, que seja fácil de fazer, que o cérebro vai te liberar para fazer. Porque o que acontece? O cérebro é danadinho, ele vai dizer pra ti, não, tá muito difícil isso, não vai dar certo, tu não sabe ainda, vai te contar historinhas, e aí tu vai entrar na dele, certo? E aí ele não vai deixar tu andar. Que louco, né? Parece que tu manda em tudo, mas não, ele tem uma partezinha lá do teu cérebro da mente que vai dizer, não, deixa pra depois, a Jurema tá louca. Certo? Então, olha só, vamos lá. Por que eu me sinto insegura? Eu trouxe essa pergunta. Por que será que tu sente essa insegurança? De onde é que vem essa insegurança? Vem lá dos primórdios. Lá de quando a gente era... Às vezes pode acontecer lá desde quando tu era bebezinha. E aí eu conto sempre uma história aqui pra vocês, que algumas já conhecem. Mas dos fatores que eu lembro, 2 deles, que fizeram eu ser um pouco insegura, e eu sempre, um pouco não, até era muito insegura. Mas eu evoluí, graças a Deus, com tanto trabalho, desenvolvimento, mentorias, acompanhamento, autoconhecimento, eu consegui sair daquele fluxo muito da insegurança e resgatar a minha autoconfiança. Quando eu era pequena, minha mãezinha dizia assim pra mim, eu ia ajudar ela, porque eu queria ajudar ela no fogão, fazer as coisas. E aí eu ia lá, era muito estabanada, e eu derrubava as coisas. E eu sei que eu virava. E a mãe dizia, nossa, tu tem uma boca aberta, por que tu tem a boca aberta? Olha só, derrubou. E eu acho que eu fiquei muito com aquilo. Então, eu me sentia muito bom, então tá, internalizei, eu sou, a identidade, eu me identifiquei com aquilo. Então, eu sou a boca aberta, eu sou a insegura, eu sou. Então, quando a gente começa com essa eu sou insegura, tira isso daí de ti. Já começa a tirar, certo? Eu sou. Porque o eu sou, quando tu fala eu sou, tu já está confirmando aquilo que tu realmente tem de característica que tu tá apresentando na tua vida. E tu carrega isso na tua identidade. A crença de identidade faz tu fortalecer ainda mais que tu é assim e tu não vai mudar. Então, na medida em que tu começar a buscar, já enxergar as palavras que tu mesma diz pra ti mesma, esse já é um passo para começar a ressignificar essa falta de confiança. Eu sou insegura, eu sou, tudo que tu disser assim para ti mesma vai fazer tu cada vez mais fortalecer essa crença de que tu não consegue, tu é boca aberta mesmo, que nem eu disse, eu sou boca aberta. Aí, então, eu vivenciei isso. Outra situação que aconteceu foi um professor meu. Ele dizia pra mim, múmia, tu é múmia. Porque eu não falava, né, na aula, eu meio que perdia, sei lá, teve uma época, um dia especialmente, eu me lembro até onde eu estava sentada na classe, assim. Então isso marca na nossa mente, como é que se diz, é um impacto, Então, ou tu adquire uma crença, ou por repetição de comunicação, por exemplo, a mãe lá falando, não, tu é boca aberta, tu é isso, tu não sabe nada mesmo, olha só que burro, não sei o quê. E o professor, por exemplo, que
me fez eu passar vergonha na frente de todo mundo, entendeu? Então, para mim, para eu falar que em público foi difícil eu começar, porque eu tava meio que travada. Então, o que acontece é a baixa autoconfiança, ou seja, insegurança. Por quê? Porque a gente estabeleceu lá a nossa visão de mundo. A minha visão de mundo, eu olhava para o mundo e dizia, bom, eu sou insegura, não posso fazer isso aí, não posso falar em público, eu não posso falar. Quando eu cheguei na empresa que eu trabalhava, eu tinha até medo de falar com o gestor maior, porque eu achava que eu não tinha a mesma, como eu sendo subordinada, que eu não poderia me remeter a talvez falar diretamente, se for o caso. Então eu tinha às vezes bloqueios assim, né? Então às vezes, o quanto às vezes tu tá te limitando a dar os primeiros passos, a fazer as tuas escolhas por causa da falta de segurança, certo? Aqui eu anotei algumas coisas, ó. Pedir a opinião dos outros. Começa a pedir muito a opinião dos outros. Ali a Paty já disse ali, ó, já passei por isso, me identifiquei. Viu? E às vezes a gente até pode passar alguma situação ainda de insegurança quando a gente quer definir um projeto, quando a gente quer colocar algo em prática, quando a gente quer apresentar algo para alguém, quando a gente tem que tomar uma decisão. E essas tomadas de decisão, às vezes até com relação o perfeccionismo que eu falei esses dias ali que eu fiz sexta-feira, um videozinho bem cômico, falando da perfeccionista, né? Que eu dizia ali assim, nem pensar, não posso entregar isso aqui sem antes revisar, porque não tá bem bom ainda. O que é isso? Também é uma falta de segurança, porque a gente precisa revisar para será que tá bom ainda? Não tá, não confia que ainda que tá bem. Não confia. E é a falta de olhar e de acreditar em si mesma, acreditar no seu potencial. E se permitir, por exemplo, errar. Por quê? Por que a gente às vezes não quer se permitir errar? Porque lá, ó, no passado a gente era cobrada como a perfeita, a filha que não pode errar, a mulher, a menina comportada, a menina que precisa estar atenta, tirar as boas notas, fazer tudo certo. Então aí a gente fica com aquele medo. Eu não posso errar, eu tenho que ser aquela certinha. Certo? E isso a gente traz até hoje. Não que nossos pais fizeram o melhor que eles podiam para nós. Eles fizeram aquilo que eles podiam e estavam ao alcance deles. E com o nosso autoconhecimento hoje, a gente vai ressignificando esses fatos, aprendendo e reaprendendo. E nossos trabalhos juntas, com mentorias, trabalhos juntas também, a gente vai a fundo nisso. A gente vai aprofundando, vai trabalhando e caminhando também muito mais fortemente. Certo? Além disso, então, aqui é o que eu anotei. Quando a gente tem muitas opções para escolher, muitas vezes, quando a gente tem 2 caminhos a seguir, e a gente às vezes fica em dúvida, né? Então quando a gente fica muito em dúvida, muito indecisa, o que será que está acontecendo? É claro que é normal a gente ficar pensando. Agora, o quanto a gente está dedicando de tempo para pensar em algo que pode ser definido logo, ou claro, com uma decisão estratégica. Eu quero me mudar de lugar, eu quero escolher uma nova profissão, eu quero, sei lá, não quero mais o meu marido, né? O que tu vai fazer? Aí sim, é um trabalho mais a fundo, de escolher, não quero mais relações tóxicas, quero mudar, quero estudar, fazer um outro curso. São decisões mais estratégicas que sim levam um pouco mais de tempo. Mas até que ponto tu tá adiando os teus sonhos e as tomadas de decisão com dificuldade de confiar
no teu taco, de confiar na tua intuição também, certo? Aí vem o ponto de se permitir errar, como lá na Brené Brown, no livro da A Coragem de Ser Imperfeito, que ela traz pra gente, a gente buscar olhar para as nossas vulnerabilidades, e se a gente errar, faz parte, mas a gente às vezes se cobra tanto, né? E o quanto isso, esse chicote é atrás da gente, porque tem que ser a perfeita, não, droga, tu é uma burra mesmo, olha só. Aí então, em vez de tu olhar só para esses erros aí te chicoteando, começa a olhar então o que tu já fez de certo. Aí tu vai começar a resgatar a tua autoconfiança. Quando tu começar a enxergar o que tu já fez de certo. Porque às vezes a gente não reconhece. Aí tu começa a cavocar e a remoer, que aqui eu anotei, remoer coisas que tu fez incorretas. Remoer situações que tu olhou, tu agiu e decidiu e tu não gostou. E aí tu fica remoendo. Que droga, né? E isso faz com que tu te trave e entenda, e aí realimente e retroalimente aquela situação lá de que tu é a boca aberta, tu é a insegura, tu é, né? Certo? Então, começar a dar os passos a enxergar em que momento da tua trajetória tu foi que tu teve segurança, que tu agiu com segurança, com autoconfiança, acreditando no teu potencial. Então, observa, escreve até para ti mesma lá e agradece, coloca a gratidão nesses passos que tu deu. A gratidão nesses passos, principalmente ao final do dia. Pega lá o teu caderno da gratidão, não tá aqui comigo ele. O caderno da gratidão, do lado da tua cama, e escreve. Qualquer caderno, se tu não tem um caderno específico, pega um caderno e já escreve. Que bom, né? Agradeço, gratidão por eu ter realizado, por eu ter feito X, Y, Z. E gratidão também, caso eu errei, o que é que disso aí que eu fiz que eu posso então entender como um benefício para mim? O que eu posso trazer de oportunidade com isso que aconteceu, né? Porque alguma coisa eu preciso posso sim enxergar como um aprendizado. E a gente às vezes acha difícil, né, enxergar, né? E aí então, a autoconfiança é o acreditar. Eu trouxe aqui uma historinha, uma parábola, só pra gente já trazer a parábola, e depois eu vou tirar as cartas pra nós do nosso baralho do mar adentro. Quem chegou por último, as gurias aqui, as donas do tempo, nós vamos fazer de novo a nossa sequência de cartas pra ver e fechar aqui, porque elas têm nos trazido muito daquilo que a gente está falando e está nos conectando realmente. Então vamos ver o que essas cartas vão nos trazer hoje de conexão. Aí eu vou te contar aqui uma parábola que eu achei bem legal para ilustrar aqui o nosso trabalho e nossa fala com relação a esse resgate da autoconfiança, para que a gente possa ter, sim, mais segurança nas nossas tomadas de decisão e começar a deixar a insegurança, os medos de lado. Porque a insegurança nada mais é do que medo de não ser bom o suficiente, medo de desagradar. Esses medos aí sempre estão envolvidos em tudo isso, né? Porque a gente fica querendo precisando agradar os outros, precisando ser boa, precisando ser perfeita, e aí a gente acaba travando. E aí a gente não enxerga o que a gente tem de bom, a gente começa a enxergar só o lado ruim, né? E aí a gente não acredita. E aí então aqui eu tenho essa história pra ti, que é de um viajante, e ele caminhava
próximo às águas de um lago e ele precisava atravessar o lago para o outro lado. Ele queria ir para o outro lado, só que aí tinha lá um barqueiro e ele falou com o barqueiro: você me leva para o outro lado? Sim, levo. Tá, então ele entrou no barco e tal. E aí o barqueiro lá começou a remar. E aí, de repente, o viajante perguntou para ele: mas o que significa essas duas palavras? Tem duas palavras escritas aqui no remo. Um remo tem uma palavra, no outro remo tem outra palavra. O que significa essas palavras aí nesse barco? Por que tem essas palavras? E aí o barqueiro não falou nada para ele e pegou e parou de remar com os dois remos e remou só com um. Remou só com um. E o que aconteceu? Quando ele remou só com um, o barco começou a fazer círculo, assim, ó. Não saía do lugar, porque ele remava e aí não dava em linha reta, né? Quando tu navega e anda só com um remo, ele vai, consequentemente, meio que andando de lado, né? E aí o barqueiro largou aquele remo e pegou e remou com o outro lado. Com outro remo do outro lado. E aí o barco também começou a andar meio que em círculos. E o que isso significa? Daí o barqueiro disse para ele: esse remo é o remo da palavra acreditar. Se tu só acreditar, não vai ser suficiente para tu ir em frente. Por quê? Porque a outra palavra é agir. Então, se tu só agir e não acreditar, também não vai ser suficiente. Tu vai ficar andando em círculos. Tu precisa acreditar e agir. Então essa é a necessidade e a importância de a gente olhar. Aí o barqueiro colocou lá: acredite e haja. E aí tu vai chegar ao teu destino, o outro lado do lago. E aí, quem gostou dessa história, coloca aí: eu. Quem gostou dessa historinha aí, dessa parábola, diz aí pra mim: eu. Por quê? Porque a autoconfiança, ela está baseada em acreditar, mas também agir. É colocar, é dar o primeiro passo. É remar com fluidez, né? Então aí tu vai com um, vai com outro, vai com um, vai com outro, né? Vou andando e vou acreditando, porque se eu ficar só acreditando, mas não fazer nada, eu vou ficar aqui parada, né? Não vou tomar decisão. Por isso que eu disse para vocês no início do nosso encontro que era pra gente sair desse café já pensando então no agir, certo? Mas cuide para não colocar muito excesso de cobrança nesse agir, né? Porque aí a gente se cobra e aí a gente não consegue, e aí a gente diz: ah, olha só, viu? Não consegui, não sei nada mesmo, sou uma boca aberta, sou uma burra. Olha lá, ó, a Jana, muito bom. A Ale, a Dê, eu. Gabriel, show. A Tamara, eu. Paty, eu. Muito bom. Isso. Então, vamos lá. Vamos começar a olhar para esses pensamentos, a ser auto-observadoras. Então, as donas do tempo têm que sempre começar a observar os seus pensamentos e observar os diálogos internos. E esses diálogos internos fazem com que tu enxergue quando tu tá dizendo pra ti que tu não consegue ou que tu sim, tu está acreditando em ti mesma, tá? E a partir daí começar a ressignificar isso, certo? E vamos juntas, contem comigo para esse trabalho juntas aí. É só entrar em contato comigo também, certo?